Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos iniciar nossa aula de matemática. E para nossa aula de hoje, iremos estudar a unidade temática os números, objeto de conhecimento, simplificação de raízes quadradas não exatas, multiplicação de raízes e divisão de raízes. Esse conteúdo encontra-se no livro de vocês, na página 23 à página 25 do capítulo 1. É um conteúdo que vocês já viram, então vamos fazer apenas uma breve revisão. Vocês já viram esse conteúdo no 8º ano, já vimos novamente também uma aula, só que uma aula que a gente viu já esse ano não foi suficiente para a gente aprofundar mais os conhecimentos. Então, a aula de hoje vai ser mais para isso, aprofundar mais os conhecimentos acerca de multiplicação de raízes e a divisão de raízes, certo? Temos aqui, ó, a composição de operações com raiz, onde temos o radical, aqui, ó, a raiz é o radical, o númerozinho que fica em cima do radical é o índice. No caso da raiz quadrada, esse radical, às vezes ele aparece, esse índice, às vezes ele aparece, às vezes ele pode não aparecer. Normalmente ele vem, quando o índice é 2, normalmente ele não vem aqui, aparece aqui na raiz. Então, quando não aparecer, subtende-se que é uma raiz quadrada, certo? Aqui, ó, o número que fica dentro da raiz é o nosso radicando. E o resultado, tipo raiz quadrada de 4, que é igual a 2, o 2 é a nossa raiz, certo? Vamos entender um pouquinho hoje, na nossa aula de hoje, vamos entender e aprofundar mais os nossos conhecimentos acerca das operações com raízes. Muitas vezes é conveniente deixar o resultado de uma operação ou a resposta de uma situação-problema na forma de raiz. Seja porque se quer um resultado preciso e não aproximado, ou seja, porque facilitará simplificações posteriores. Nesse caso, precisamos saber operar com raízes, e é o que você vai estudar agora, certo? Observe o exemplo. Reúna-se com os colegas e observem como Henrique e Giovanna efetuaram a multiplicação de 16 vezes 4. Note que eles realizaram a mesma multiplicação, só que de forma diferente. Henrique, ele calculou raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 4. Primeiro, ele calculou a raiz de 16, que é igual a 4, e calculou a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, e depois fez a multiplicação. 4 vezes 2 é igual a 8. Já a Giovana, ela fez a mesma operação, ó, só que de uma forma diferente. Ela pegou a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 4 e introduziu os radicandos dentro do mesmo radical, ó. Pois os índices são iguais, então ela pode fazer isso. Ficou raiz quadrada de 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64 e posteriormente ela extraiu a raiz de 64, que é igual a 8. E deu o mesmo resultado. Será que isso sempre acontece na multiplicação de raízes? Será que essa conclusão é válida para todas as operações com raízes? Então, vamos compreender agora no decorrer da nossa aula de hoje. A multiplicação de raízes. Você analisou alguns exemplos de operações com raiz quadrada de números exatos no Explore anterior. Veremos agora que na multiplicação de raízes quadradas temos que a vezes b, raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b é igual a raiz quadrada de a vezes b, com a e b sendo números reais, positivos ou nulos. Vamos justificar essa propriedade da multiplicação de raízes quadradas como a radiciação e a potenciação são operações inversas, então podemos escrever raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b ao quadrado é igual a raiz de a ao quadrado vezes raiz de b ao quadrado, que dá igual a vezes b. Ó, porque aqui elimina os
expoentes. Lembra lá no início que tia falou que quando não aparece um númerozinho aqui, sabemos que o índice é 2. Sempre quando não aparecer aqui o número no índice do radical, quando não aparece, então é porque o número é raiz quadrada, então vai ser o número 2. Então podemos cortar aqui, eliminar aqui a raiz com o expoente e vai ficar a vezes b. E raiz quadrada de a vezes b, eliminando aqui também a raiz com o expoente, vai ficar a vezes b. Então, a raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de a vezes b ao quadrado. Quando os quadrados de números reais são positivos ou nulos são iguais, podemos dizer que esses números também são iguais. Logo, justificamos a propriedade anunciada acima. Quando vamos multiplicar a raiz quadrada, às vezes extraímos as raízes e às vezes multiplicamos os radicandos para extrair as raízes quadradas do resultado dessa multiplicação, conforme a conveniência. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4. Podemos eliminar a raiz. Podemos calcular a raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 4 é 2. E 3 vezes 2 dá igual a 6. Temos aqui raiz quadrada de 2 vezes raiz de 18. Nesse caso aqui, não temos como calcular a raiz exata de 2 e 18. Não tem raiz exata para eles. Então, podemos introduzir os dois dentro do mesmo radical, pois os índices são iguais, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 18. Então, depois fazemos a multiplicação, 2 vezes 18 dá igual a 36. E depois extraímos a raiz de 36, que é igual a 6. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, como os índices aqui são iguais, podemos colocar os dois dentro do mesmo radical, que ficaria dessa forma, raiz quadrada de 3 vezes 5, que dá igual a raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Vai ficar raiz quadrada de 8 vezes 2, que dá igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Esse procedimento também vale para raízes cúbicas de índice 3, raízes quartas de índice 4, raiz quinta de índice 5, enfim, para as raízes enésimas de índice n. Observe aqui abaixo, raiz cúbica de 3, ou raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Conservo o índice da raiz e 2 vezes, e aqui como está repetido, a base 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 2 elevado ao cubo. Nesse caso aqui, o expoente de dentro é igual ao índice da raiz, podemos eliminar a raiz, então vai ser igual a 2. Aqui temos raiz sétima de 8 vezes raiz sétima de 16. Então, podemos aqui transformar fatoral 8 e 16. Quando fatoramos o número 8, vamos ter 2 elevado ao cubo. Quando fatoramos 16, vamos ter 2 elevado a 4. Aqui o índice das raízes é o mesmo. Então, podemos colocar dentro da mesma raiz. E agora, fazer a multiplicação da potência. De multiplicação da potência, podemos, de base iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. Que 2 mais 3 mais 4 dá igual a 7. Então, vai ficar raiz sétima de 2 elevado a 7. Por que elevado a 7? Porque aqui dentro, multiplicamos a potência por si base iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. Agora, podemos eliminar o expoente da potência com o índice da raiz, que vai dar igual a 2.
Da mesma forma, fazemos aqui, ó, com esses outros exemplos, ó. Raiz quinta de 7 elevado a 10 vezes raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5. Vamos ter aqui, ó, raiz quinta, os índices são iguais, ó. Raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes raiz quinta de 7 elevado a 5. Nesse caso aqui, ó, eliminamos a raiz. 7 vezes 7 dá igual a 49. Assim, podemos concluir que a raiz n de A vezes raiz n de B é igual a raiz n de A vezes B, com A e B números reais, positivos ou nulos, e n número natural, onde n é maior ou igual a 2. E agora vamos compreender um pouquinho sobre as divisões de raiz. Na divisão de raiz, vale a propriedade análoga à da multiplicação, onde raiz n de A dividido por raiz n de B é igual a raiz n de A dividido por B ou raiz n de A dividido por raiz n de B, ou raiz n dividido por raiz n de AB, com A e B números reais, A maior ou igual a 0 e B maior que 0, e n natural, sendo que n é maior ou igual a 2. Vejamos alguns exemplos da aplicação dessa propriedade, onde temos aqui, ó, raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4. Podemos, como aqui os índices tanto do numerador quanto do denominador são iguais, podemos colocar tudo dentro de um mesmo radical, que vai ficar a raiz quadrada de 1/4. Então, ó, raiz quadrada de 1/4 é igual a 1/2. Temos aqui o exemplo 2, raiz quadrada de 200 vezes dividido por raiz quadrada de 2. Dá igual, ó, raiz quadrada de 200 dividido por 2, colocando tudo dentro de uma mesma raiz. 200 dividido por 2 é 100, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 27. Podemos colocar, são índices iguais, colocamos tudo dentro de uma única raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 8 dividido por 27. Ao extrair raiz cúbica de 8, 2 elevado ao cubo é 8 e 3 elevado ao cubo é 27. Então, o resultado vai ser 2/3. E aqui, por último, temos a raiz quarta de 32 e raiz quarta de 2. Os índices são iguais, podemos escrever em uma única raiz, raiz quarta de 32 dividido por 2, que vai dar igual, ó, raiz quadrada de 16, dividindo 32 por 2 dá igual a 16. Extraindo a raiz quadrada de 16 dá igual a 2, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Agora, em particular, quando n é igual a 2, temos que raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A dividido por B. Agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje está disponibilizada no Google Sala de Aula. Vocês já podem acessar lá, faça com atenção e anexe os cálculos também no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagem. Beijos, tchau, tchau e se cuidem.